Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores presentes aqui na Câmara. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui acompanhando presencialmente, e especialmente ao meu amigo Ronaldo, que é vereador na cidade de Timóteo. Nos alegra muito com a sua presença aqui hoje. Também a sua equipe, o Pedro, o João Henrique, muito feliz de ter vocês aqui hoje, e a presença de vocês alegra o Legislativo de Divinópolis. Pessoal, para quem está assistindo em casa, hoje nós temos alguns recados importantes. Eu não posso deixar de começar a nossa fala comentando sobre o brilhantismo da nossa tribuna livre de hoje. O Domingos Sávio Calixto veio aqui e falou sobre a situação que a gente tem em relação às pessoas em situação de rua hoje na nossa cidade. Essas pessoas não devem ser criminalizadas, mas essas pessoas devem ser ajudadas. A gente sabe que a assistência social tem aumentado as buscas, o apoio, a prestação de serviços para eles, como o cadastro único, como as vagas nas nossas casas que a gente tem de abrigo e de apoio, mas isso é um serviço que não pode parar. Ele tem que estar sempre acontecendo. Ele tem que estar sempre acontecendo e acontecendo com bastante ênfase na cidade para garantir que essas pessoas serão tratadas com o respeito que elas merecem e que a gente não vai ter nenhuma questão social por essas pessoas estarem da forma que elas vivem. A gente sabe que muitas vezes elas estão nessa situação porque viveram dificuldades econômicas e acaba que o sofrimento mental pode levá-las a algum tipo de vício e elas precisam ser apoiadas e ajudadas. A pedido da vereadora Ana Paula, eu também vou falar rapidinho sobre a nossa reunião ontem na ADEFON. A ADEFON é a nossa associação de deficientes físicos da cidade, e entre vários problemas que eles relataram, e eu não vou dar conta de falar tudo hoje, Ana, porque eu tinha me organizado para tratar de outros assuntos, eles pontuaram sobre o aplicativo do Falibus, que é o aplicativo da empresa de ônibus da cidade, não ter o sinal sonoro para os deficientes visuais. Eu disse lá sobre a importância dos vereadores dessa casa cobrarem a Secretaria de Trânsito. Porque, afinal de contas, gente, a Transoeste não chutou a porta e invadiu a cidade. Eles têm um consórcio, eles venceram uma licitação com o município e eles têm obrigação de cumprir as leis na prestação desse serviço. E se alguém é omisso nisso tudo, é a Secretaria de Trânsito. Por consequência, é o prefeito Gleidson. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, uma lei federal que coloca acessibilidade no uso do serviço público, e transporte é um serviço público, como norma. Então, se a Prefeitura de Divinópolis fecha os olhos para algo tão simples, que até cidades muito menores ao nosso redor já têm, isso aí, gente, é porque a Prefeitura não considera deficiente como gente. É por isso. É só por isso. Então, é muito importante que os vereadores dessa casa comecem a dar conta de vir aqui, porque vir aqui bater na Copasa é muito fácil. Vir aqui bater na Transoeste é muito fácil. Gente, eles prestam serviço para o município. Quem que é a secretaria com poder de multá-los em caso de mau serviço prestado? A de Trânsito, a de Serviços Urbanos, a Secretaria de Obras, mas ninguém quer falar da incompetência do Executivo. É muito mais fácil bater na empresa do que bater no contratante, que, na verdade, é quem tem a obrigação de garantir que o serviço chegue com eficiência na ponta. A gente vai averiguar essa questão do aplicativo sem sinal sonoro. E uma outra questão que eles falaram foi sobre uma resolução nacional que agora diz, gente, que só tem direito a vagas de deficiente quem tem deficiência nas pernas. Então, se você não tiver um braço, você não tem mais vaga preferencial para deficiente aqui em Divinópolis, segundo a reunião que, segundo o presidente da ADEFON, eles tiveram com o secretário de Trânsito. Dizem eles que mobilidade reduzida não abraça questões de braços, por exemplo. Acho que eles não devem saber que a questão da deficiência é uma questão biopsicossocial. Isso também está em lei. Não interessa se o secretário concorda, está na lei, ele tem que cumprir. Então, a gente vai questionar a legalidade dessa resolução e nós também vamos encaminhar ao deputado federal da cidade, que é o Domingos Sávio. Quem está assistindo pode gostar ou não dele, ele é o deputado federal. E ao senador eleito Cleitinho Azevedo, para que eles possam se posicionar a nível nacional sobre essa resolução ilegal, que é a cara do governo Bolsonaro. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre os assuntos que eu tinha previsto para hoje. Hoje pela manhã, como a Ana Paula falou, nós vamos fazer a entrega simbólica dos primeiros absorventes comprados pela Prefeitura em cumprimento à nossa lei da dignidade menstrual. Foi com muito orgulho, né, Ana, que a gente foi ter esse momento. Porque a gente sabe que no momento de empobrecimento da população, no momento em que as pessoas estão tendo dificuldade para bancar o arroz e feijão dentro de casa, graças à pandemia e ao desgoverno do atual presidente, a questão de garantir segurança e dignidade menstrual para as nossas meninas é urgente, para as nossas mães de família, que se tiverem que escolher entre colocar comida na boca do seu filho ou comprar absorvente, não tenham dúvida.
Elas vão escolher colocar comida na boca do filho. Então, a gente tem que garantir essa situação. E eu parabenizo a Secretaria de Saúde por ter cumprido a lei. A gente não precisava fazer isso, né? Mas em Divinópolis, quando cumpre a lei, tem que dar parabéns. E também porque hoje a diretora de atenção primária nos falou sobre um plano muito interessante para poder articular a entrega junto com as diretoras das escolas municipais e estaduais, já que a gente sabe que as alunas do 9º ano, e a gente tem tantas na rede municipal, elas já estão no período menstrual, para garantir que a entrega não vai ser só dar absorvente, vai ser um momento educativo. Um momento para falar sobre segurança das meninas, para falar sobre as suas intimidades, para falar sobre segurança reprodutiva. Então, vai ser um momento pedagógico para a segurança e para a saúde das nossas meninas. Eu estou muito feliz, Ana, estou muito orgulhosa e eu quero te agradecer de público por ter sido uma parceira incansável e ter ajudado, porque nós duas juntos fizemos uma lei que fez história para a nossa cidade. Bom, gente, eu hesitei muito em falar sobre esse último assunto que eu tenho falado aqui, que eu vou falar aqui. Eu fui muito cobrada, muita gente falando assim, Lohana, você não vai falar disso? E eu falei, meu Deus do céu, eu não gosto de bater palma para maluco dançar. Quem me conhece sabe que eu tenho essa postura. Eu não gosto de bater palma para maluco dançar. Mas tem vezes, gente, que a coisa ganha um tamanho que não tem como, a gente tem que falar. Os manifestantes na porta do tiro de guerra. São tantas mensagens no meu telefone de gente que mora no Interlagos, reclamando da barulheira, de rua fechada, de hino nacional 3 horas da manhã. Gente, não tem condição. Só que aí eu volto a falar da omissão da prefeitura. Vocês sabiam, gente, que para um feirante estar na rua, ele tem que pagar a taxa de uso e ocupação do solo? Tem que pagar. Tem barraca lá no Interlagos há 1 mês. E a gente fez um requerimento para o secretário de Meio Ambiente para saber se essa turma está pagando taxa de uso e ocupação do solo. Tem barraca, tem banheiro, tem botijão de gás, tem churrasqueira elétrica, tem cooler para bebida. É uma festa a céu aberto. E eles não estão, até onde nós sabemos, pagando taxa de uso e ocupação do solo para o município. Vez ou outra, eles vão além. Vez ou outra, eles fecham a rua. Hoje mesmo eles fecharam. Por mais que eles pensem, eles não são donos da rua. Então, gente, é muito importante que o prefeito, que foi tão rápido, tão veloz, para tirar aqui do quarteirão fechado da Rua São Paulo, os moradores de rua que estavam gerando, entre aspas, incômodo para os cidadãos do centro, também seja rápido para retirar essa cambada de baderneiro de lá. Porque é isso que eles são, baderneiros, desrespeitam a democracia, desrespeitam os moradores do bairro Interlagos. Ninguém merece ouvir barulho no meio da madrugada. Hino nacional... coral de ronco. Diz que é um coral de ronco. Ninguém merece aguentar uma situação dessas. Gente, as eleições acabaram, Bolsonaro perdeu, Lula venceu. E hoje saiu uma matéria da CNN falando que até os chefes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica estão pedindo que o presidente Bolsonaro se posicione contra essas manifestações, porque nem eles aguentam mais. Nem eles aguentam mais. Quem pediu essas manifestações, esses manifestantes que pediram dos militares uma intervenção militar, estão pedindo deles uma coisa que não está na Constituição. Forças Armadas não são poder moderador. Eles seguem ordens do Poder Executivo. Eles estão subordinados ao chefe supremo das Forças Armadas, que hoje é o Bolsonaro, 1º de janeiro será o Lula. Gostem, não gostem, é assim que está na lei. E a lei está aí para ser cumprida. Então, eu repito, Forças Armadas não são poder moderador. Não cabe a eles intervir em caso de insatisfação de 49% da população. Essas pessoas têm que fazer o que todo derrotado faz. Vai para casa, lambe as feridas e na próxima eleição faz melhor e tenta ganhar. É assim que acontece o jogo democrático. Além disso, gente, a gente precisa falar também que as pessoas que estão descumprindo esse tipo de situação, que estão causando esse desconforto para os moradores do bairro Interlagos, elas estão descumprindo leis. Como eu falei da taxa de uso e ocupação do solo, eles também descumprem leis quando eles fecham a rua. E aí eu quero saber, cadê a CETRANS? Cadê a Secretaria de Trânsito? Cadê o secretário Lucas? Cadê o Pablonelli, secretário de Meio Ambiente? Eu quero saber se eles têm taxa de uso e ocupação do solo paga. Eu quero saber se eles têm alvará para essa festa a céu aberto que eles estão fazendo, para essa farra a céu aberto que eles estão fazendo, para essa homenagem a caminhão do Exército, igual eles fizeram hoje, que eles estão fazendo. É uma vergonha, é uma humilhação. E enquanto isso, gente, Dorel, coloca a foto que eu te pedi, por favor. Olha ali, aquele ali é o militar do quartel.
É o cara que fica na chuva pedindo socorro, Forças Armadas, e pedindo intervenção militar. Aquele ali é o Eduardo Bolsonaro, curtindo a Copa do Catar. Gente, vocês me desculpem, é difícil não rir, mas a gente não consegue conceber uma situação dessas. Tem gente ali sofrendo um nível de lavagem cerebral tão grande que realmente acha que o Exército vai intervir. O Exército não vai intervir. Vão para casa, aceitem a derrota e bora torcer para o Brasil dar certo. Não eram vocês que diziam isso em 2018? Agora, gente, é hora de nós falarmos o seguinte. Além do Eduardo Bolsonaro, que está no Catar, cercado da sua hipocrisia enquanto manda as pessoas irem para a rua, o Malafaia está num resort, no litoral brasileiro, curtindo as férias com a sua esposa, relaxando, num lugar que nenhum de nós dá conta de bancar, provavelmente, mandando as pessoas irem para a rua. Isso é lavagem cerebral, isso é controle de massas. E no final das contas, se essas pessoas cometerem crime, vocês acham que o Eduardo Bolsonaro vai pagar fiança para alguém? Vocês acham que o Feliciano vai pagar o vará para alguém? Taxa de uso e ocupação do solo para alguém? Não vai, gente, não vai. Então eu peço aqui de público aos secretários de trânsito, aos secretários de meio ambiente, que façam cumprir as leis. Sem vereador precisar ficar ligando, cobrando, por que a rua está fechada, por que não tem a taxa paga. Se esse povo quer se manifestar, se manifestem dentro da Constituição e sem atrapalhar os moradores do bairro Interlagos, como eles têm feito. A eleição acabou, Bolsonaro perdeu. Vamos para casa? Obrigada, presidente.